Normalmente, costuma-se pensar que a experiência teatral é representação, né? Tanto que na linguagem comum se fala normalmente de representação, né? E como não seria, por exemplo, né, no sentido da atividade teatral normal, né? Porque a atividade teatral normal ela tem um texto, né? Então, enquanto repetição daquele texto, a experiência teatral seria uma representação, né? Na verdade, o termo representação quer dizer reapresentação, né? Toda experiência teatral, a vivência teatral seria uma representação, né? E nada mais longe, né, do verdadeiro, né? Porque a experiência teatral ela não é representação, né? Mesmo que seja num certo sentido, num certo nível, né, a repetição de um texto, mesmo quando é a repetição de um texto, não precisa ser sempre, né? A experiência teatral é eminentemente apresentação, né? A experiência teatral reside exatamente, né, em desencantar, né, da coisa texto, né, a possibilidade naquele texto, ou o fluxo de possibilidades, o desdobramento de possibilidades, né? Quer dizer, nunca é simplesmente uma repetição do texto, mas é uma interpretação no sentido de que é ação, né? A coisa texto, a coisa na existência da gente de um modo geral, né? Contém instalada a possibilidade, né? A coisa é um isso, né? O relacionamento com a coisa é um eu isso, né? Mas a particularidade da experiência teatral é justamente reatualizar, né, essa propriedade, né, que se dá na relação da gente com as coisas, que é, a gente poderia dizer assim, num certo sentido, que Buber utiliza, né, desencantar a possibilidade que está instalada na coisa e reatualizar um modo de relação eu-tu, uma vivência de relação eu-tu, né? De modo que a experiência teatral, né, se dá exatamente como uma vivência no âmbito desse modo de sermos da relação eu-tu. Um eu possível, um eu possibilidade e um tu possibilidade, que interagem dialogicamente, né? O que quer dizer, interagem numa relação que não é a relação sujeito-objeto, né? De um modo tal que a experiência teatral é eminentemente ação, né? A experiência teatral, enquanto definida na sua particularidade, na sua qualidade específica, na sua propriedade, né? A experiência teatral é eminentemente ação, né? Ação como ação na vida de um modo geral. A vida de um modo geral é teatral, né? E quando a vida é vida acontecer e não simplesmente o acontecido, né? A vida é ação. Enquanto a ação é vivência de possibilidades, no modo fenomenológico existencial que nós temos. As possibilidades são as forças da ação. As forças que desdobradas se constituem como ação e como consciência pré-reflexiva, né? Quer dizer, a experiência teatral é eminentemente ação, né? Ação no sentido fenomenológico existencial do termo, né? E enquanto ação, a experiência teatral nunca é uma representação, né? Enquanto ação, a experiência teatral é especificamente a apresentação, né? Porque não existem possibilidades enquanto as forças que nós vivenciamos e que se desdobram como ação no modo fenomenológico, não existem possibilidades que se repitam. As possibilidades são únicas, são inéditas, são múltiplas, né? E se organizam, né, constituindo a linha de ação da gente, a consciência pré-reflexiva e a linha de ação da gente, né? Esse desdobramento das possibilidades nunca é uma repetição, nunca é uma
Nunca é uma representação. Nunca é uma reapresentação. É sempre apresentação. Né? Porque a ação é sempre única, é sempre inédita. Porque a vivência de possibilidades é sempre uma vivência de possibilidades únicas, de possibilidades inéditas que nunca aconteceram, nunca vão se repetir, nunca se repetiram e nunca vão se repetir. Toda a ação é única, toda a vivência da ação é inédita, de um modo tal que a experiência teatral, né, enquanto fundamentalmente vivência da ação, né, basicamente não é representação, mas é, em específico, apresentação. Né? A experiência teatral, a interpretação teatral, que efetivamente é uma interpretação, é eminentemente ação, e enquanto tal é apresentação, e não representação. A ação na vida da gente, de um modo geral, propriamente é apresentação, nunca é representação. Né? E nesse sentido é especificamente interpretação. A interpretação teatral não é representação, é ação, e enquanto ação é interpretação. Né? Mas aqui nós não nos referimos à interpretação explicativa. Né? Aqui nós nos referimos à interpretação compreensiva, né? A interpretação fenomenológico-existencial, que é a vivência de possibilidades e a constituição como vivência do desdobramento de possibilidades, né? Que é a ação. A ação, em específico, é interpretação, né? Mas interpretação compreensiva, interpretação fenomenológico-existencial. Né? De modo que nada mais errôneo, quer dizer, nada mais incompetente, vamos dizer assim, né? A gente pensar a interpretação teatral como representação. A interpretação teatral não é reapresentação. A interpretação teatral é apresentação, porque é a vivência da ação. A ação que é a vivência do desdobramento de possibilidades. Possibilidades que são únicas, inéditas, vividas durante todo o transcurso do seu desdobramento como ação, como interpretação fenomenológica existencial, né? E que são vividas conscientemente, mas como consciência pré-reflexiva, no momento de sua duração. A ação é esse desdobramento de possibilidades que se constitui cognitivamente como consciência pré-reflexiva, como consciência fenomenológica, né? No modo de sermos fenomenológico existencial, que é o modo de sermos da compreensão e da implicação. Né? A vida humana, de um modo geral, é teatro. Né? Quer dizer, nós alternamos entre o teatro, o bom teatro, no sentido da ação, né? E um modo acontecido de nós sermos. Né? Um modo acontecido que pode ser teorético, que pode ser teórico e que pode ser comportamental. Né? Mas no modo acontecido de nós sermos, nós vivenciamos a condição de coisa que se repete, que se reapresenta. Nós voltamos regularmente ao modo de sermos do acontecer, que é o modo de sermos fenomenológico existencial. Né? E nesse modo de sermos fenomenológico existencial, nós somos o modo de sermos do possível, da possibilidade. Não somos o modo coisa de nós sermos. Enquanto o modo de sermos do possível, da possibilidade, nós somos a vivência de possibilidades que se desdobram, né? E que se constituem conscientemente como consciência fenomenológica, pré-reflexiva, e que nunca são uma reapresentação. Inclusive, não são representação psicológica. Né? Não é uma representação teatral e não é uma representação psicológica. Né? Porque, em específico, a vivência do desdobramento de possibilidades, a vivência do desdobramento da ação, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, é a apresentação. Né? Uma possibilidade que se apresenta e se desdobra singularmente, unicamente, irrepetivelmente. Né?
Isso é a ação, né? E o teatro, né, o que nós entendemos como experiência teatral, é especificamente ação, interpretação fenomenológico-existencial. A vida, no seu modo efetivamente vivido, é ação, é interpretação fenomenológico-existencial, é inédita, né? É o desdobramento de possibilidades novas, inéditas, é o devir, né? Que nunca é representação. O teatro, igualmente, nunca é representação. A experiência teatral, efetivamente, nunca é representação. Mesmo que seja a vivência de um texto, ela é a interpretação desse texto, né? Ela é a vivência desse texto numa relação eu-tu única, né? Irrepetível, inédita, né? Que é a interpretação fenomenológica e que se constitui como ação, como apresentação e nunca como representação.